bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Espero que você esteja passando muito bem. Eu quero fazer neste momento uma meditação na palavra de Deus. Eu convido a você, se você tiver uma Bíblia, a abrir na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas alguns versículos, que é do versículo 1 até o versículo de número 7. E, se você puder, fica conosco aí esses minutinhos para a gente poder fazer uma meditação nesta palavra. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Como prisioneiro, esta tradução é a tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, tá? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aqui, queridos, esta palavra maravilhosa, escrita na Epístola aos Efésios, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ela vai trazer para nós uma reflexão sobre a importância que é a unidade do corpo de Cristo, né? E o apóstolo aqui, ele vai começar já dizendo que ele é um prisioneiro no Senhor. E ele faz aqui um rogo, né? Ele faz aqui, assim, como no sentido de desesperador, ele está pedindo à igreja que viva de maneira digna na vocação em que foi chamado, em que cada um foi chamado. Ora, a gente sabe que dentro da igreja do Senhor existem vários talentos. Algumas pessoas têm o talento da música, algumas pessoas têm o talento do cântico, algumas pessoas têm o talento do ensino, algumas pessoas têm o talento do aconselhamento, algumas pessoas têm o talento da ministração da palavra, né? E aí a gente fala, por exemplo, a respeito dos dons, né, enfatizado pelo apóstolo lá na primeira carta aos Coríntios, que fala sobre os dons espirituais que foi distribuído pelo Espírito Santo à igreja. Então vemos que dentro do corpo da igreja existem vários tipos, né, de chamados, vários tipos de obreiros da casa de Deus, e cada um com o seu talento. Imagine você que já pensou, se todos profetizassem, como a Bíblia diz, já pensou se todos cantassem, né? E já pensou se todos só fizessem aquela função? Como seria na casa de Deus, né? Então, a igreja de Cristo, ela funciona como corpo. A igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, né, ela tem a ação do Espírito Santo. Mas também a igreja, ela funciona como uma organização, como uma instituição. E aí é onde se encaixa a cada servo do Senhor. Muitas vezes a gente vê dentro da igreja uma pessoa que tem uma certa timidez, né? Ela não gosta de microfones, ela não gosta de estar ali na frente do púlpito, mas é uma pessoa que tem um talento, sabe, para visitar, para aconselhar.
existem pessoas que fazem determinados tipos de trabalho na casa do Senhor, que é uma coisa incrível, né? Eu me lembro que lá na minha cidade, onde eu morava, eu conheci um irmão que, meu Deus, ele era um diácono excepcional. Olha, pense, aquele diácono que todo pastor gostaria de ter, né? E, e aí ele foi consagrado a presbítero. E quando ele foi consagrado a presbítero, a igreja deixou de ter o diácono perfeito, entre aspas, vamos dizer assim, mas um diácono de excelência. Perdemos um grande trabalho, né? Assim, de uma grande qualidade nessa parte diaconal. E, infelizmente, a igreja, né, não recebeu agora esse presbítero como aquilo que a palavra de Deus ensina, que o presbítero ele tem que ensinar, ele tem que fazer uso da palavra de Deus e ministrar a palavra. Então ele não tinha esse talento, né? Então isso mostra claramente que cada pessoa, às vezes você vê uma pessoa que ela está há anos a fios só numa função dentro da igreja. Aí nós seres humanos olhamos com os nossos olhos materiais e dizemos assim: puxa vida, essa pessoa já está há tantos anos no cargo. Por exemplo, porteiro. Ah, o irmão Zezinho já tem 15 anos que é porteiro da igreja. Por que não consagraram esse homem? Por que não colocaram ele? Já era para ele ser um obreiro, ministrador da palavra de Deus. Já era para ele estar lá no púlpito. Não, eu estou apenas dando aqui um exemplo para mostrar que muitas vezes, assim, o irmão Zezinho lá, como porteiro, a igreja está muito bem servida. E não que os outros porteiros não façam o seu trabalho, mas o irmão Zezinho, ele faz um trabalho de excelência ali. E é isso que Deus quer dele. É nessa função que Deus quer que ele fique, né? Então, amados, aí ele diz aqui o seguinte, ele diz assim, ó: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E a palavra do Senhor aqui está nos trazendo a reflexão a respeito do amor que nós devemos exercer dentro da casa de Deus, independente de qual é a função. Se você é pastor, líder, pastor, presidente de igreja, se você é um líder da banda, se você é um líder das senhoras, dos senhores, da mocidade, você não pode ser arrogante, você não pode ser aquela pessoa mal amada, né? Não, você tem que ser aquela pessoa dócil, você tem que ser aquela pessoa meiga, acolhedora, onde as pessoas se sintam bem, né, em ouvir você e estar ali perto de você e ter você no comando naquela situação, né? E aí ele diz aqui, ó: façam todo esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, a Bíblia vai falar sobre aqueles, né? Lá no sermão da bem-aventurança, no sermão da montanha, Jesus fala, né? Sobre aquele que vai em busca da paz, né? Nós precisamos ter paz, paz com Deus e paz com os homens. Então veja que no versículo de número 3 ele diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós precisamos viver uma vida de paz com todas as pessoas, com os obreiros, com a membresia. Nós precisamos viver uma vida de paz com os nossos vizinhos, nós precisamos viver uma vida de paz com os nossos colegas de trabalho, nós precisamos viver uma vida de paz com os nossos patrões. Enfim, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E esta paz não é aquela que o mundo dá, não é igual.
Então, é esse exemplo que o Senhor está ensinando para nós e que nós devemos verdadeiramente mostrar para as pessoas que estão ao nosso lado, o nosso próximo, né? Que a paz de Cristo reina em nosso coração. Então, amados, aqui no versículo de número 4, ele diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, ele está chamando a atenção da igreja, ele está chamando a nossa atenção para a unidade. E ele está dizendo, a unidade do corpo, a unidade da igreja. A gente sabe que nós temos aqui as instituições, então nós temos centenas de nomes de igrejas, né? Ministérios diferenciados, né? Ministérios pentecostais, tradicionais, né? Mas o que o Senhor está dizendo que a igreja de Jesus Cristo, ela deve ser uma só, uma só. E nós não estamos falando aqui no sentido de unir as religiões, né? E dizer assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, não é isso aqui. Estamos falando da nossa irmandade, daqueles que verdadeiramente seguem a doutrina da fé, né, os princípios da fé ensinados pelo Senhor Jesus e posteriormente pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, né? Então todos nós devemos ser um só. Todos nós devemos viver um único evangelho. Não é o evangelho da Assembleia de Deus, não é o evangelho da Universal, do Reino de Deus, não é o evangelho da Presbiteriana, não é o evangelho das Batistas. Não, nós precisamos viver um único evangelho. Por quê? Porque ele vai dizer aqui que é uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que maravilha, né? E aí ele conclui dizendo, e a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, um faz um trabalho, outro faz outro, né? Uns pregam pela internet, outros pregam pela TV, outros pregam pelo rádio, né? Outros vão para a praça, uns vão para o hospital, uns entregam folhetos, né? Mas independente de qual seja a instituição aonde você congrega, precisamos colocar simplesmente no nosso coração que há um só Deus e um só Senhor. A Bíblia diz que naquele grande dia haverá um só pastor e um só rebanho. Amém? Que o Espírito de Deus continue abençoando a tua casa, a tua vida e a tua família. Que você seja coberto pela proteção divina.